paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estarmos novamente aqui para mais um EBD online da Alfa e Ômega. E no dia de hoje nós iremos tratar na aula a lição de número 8 sobre a disciplina da igreja, um assunto um tanto quanto polêmico, mas também um tanto quanto necessário. Sim, em muitos lugares não se fala mais sobre isso, virou assunto velado, virou tabu, porque não se disciplina mais, não se corrige mais, não se exclui, desliga-se mais, né? Mas a Bíblia diz que o que ligar na terra será ligado no céu e o que desligar na terra será desligado no céu. Então há uma necessidade de mantermos a boa imagem da igreja, de mantermos a boa saúde do corpo de Cristo diante de algumas situações, diante de algumas questões que precisam ser tratadas e muitas das vezes não trata. Quando está enfermo uma parte do corpo, quando uma parte como a perna ou o braço começa a gangrenar, precisa ser apontado. Um pastor, quando ele vê duas ovelhinhas caminhando, batendo cabeça, ele sabe que elas, mesmo que inconscientes, estão ali se ajuntando para poder dividir, se ajuntando para poder dividir, se ajuntando para poder escapar e levar outras consigo. Então ele as aparta. Se elas insistirem, ele pega aquelas ovelhas rebeldes ou aquela ovelha rebelde e quebra a patinha dela na frente das outras, para que isso sirva também de modelo. E não diferente, se ela insistir no erro, ele pega aquela ovelhinha e sacrifica na frente das outras, porque é melhor perder uma ovelha do que perder o rebanho inteiro. Isso são apenas exemplos triviais que vieram até à mente aqui agora, fora do nosso script, mas que fala de uma realidade que pode ser aplicada também à igreja, pois é necessário. Nós vamos trabalhar bem essa questão da correção, essa questão da disciplina, essa questão da exclusão ou do desligamento do rol de membros, né, que é o tema abordado pelo pastor José Gonçalves de uma forma maravilhosa. A verdade prática diz que a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Como? Nós vamos ver isso, porque que é necessário ter a correção e a disciplina para conduzir a obediência, para conduzir a fidelidade, para manter na comunhão com a verdade, com Cristo, com o Pai, de modo que assim reflita e continue a refletir a Cristo, continue a exalar o bom cheiro de Cristo, porque quando pecamos, somos desligados de Cristo, porque o Espírito Santo não compactua com o pecado, né? Se tem algo que nos afasta de nós e do nosso Deus, são os nossos pecados, assim falou Isaías, né? Mas ali tem um texto que vai ser muito bem trabalhado no dia de hoje. O texto de Hebreus 12 está no texto áureo, também na leitura bíblica em classe, voltaremos nele algumas vezes. Então eu te convido a abrir aí Hebreus 12, versículo 5 até o 13, que diz: E já vos esqueceis da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Estamos vivendo numa geração de pessoas que são extremamente frágeis, que são extremamente mimizentas. Ninguém pode ouvir nada, ninguém pode fazer nada, ninguém aguenta ouvir nada, ninguém aguenta que faça nada, que tudo isso já é motivo da pessoa desmoronar. De fato, as emoções da sociedade em geral, ela está muito abalada. Na igreja não é muito diferente, porque as pessoas estão muito ansiosas. Como disse Jesus, o segredo para vencer a ansiedade é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Paulo vai falar aos filipenses que nós devemos buscar colocar diante de Deus as nossas súplicas e petições. E Pedro ainda vai nos lembrar que nós não devemos andar ansiosos, porque ele tem cuidado de nós. Então essa sociedade está muito frustrada, está muito ansiosa, porque está muito presa nas coisas daqui. E a cultura deste mundo, ela tem deixado as pessoas frágeis, confusas
e muito cheias de si, conhecedoras de tudo, sem saber de fato sobre nada, de modo que falar algo com alguém é perigoso, é passivo de processo, e você chamar a atenção de alguém, essa pessoa pode virar o rosto contra você. Você, enquanto a liderança cristã, tentar corrigir alguém, tentar disciplinar, isso gera uma série de problemas. Por isso que o próprio escritor aos Hebreus, né, alguns acreditam que seja Paulo, mas o escritor aos Hebreus diz que não desmais quando for por ele repreendido. Por quê? Porque ele está tratando com quem ele ama, como a filhos, né? Ele está tratando como um pai trata com o filho. A correção faz parte do amor de Deus, da manifestação do amor do Pai para com o Filho, da manifestação do Pai Celestial para conosco, porque o Senhor corrige quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Aqui já coloca por terra, e nós vamos entrar em outros textos de Provérbios, a versão do positivismo, né? Que não deve trabalhar com a questão física, não, o pai açoita a qualquer que recebe por filho. Então, lá em Provérbios vai falar de fustigar com a vara, né? Deixar marcas físicas que criam memórias no entendimento da pessoa, para que ela não volte àquela prática, para que ela não volte a sentir aquela dor, porque aquilo gerará uma consequência ruim para ela, não é uma consequência de dor, né? O pecado gera dor, o salário do pecado é a morte. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque qual é o filho a quem o pai não corrija? Sim, o pai que ama, ele corrige o seu filho. Agora, se você não se comportar, não suportar a correção, ou seja, se você se rebelar contra a correção, será como um bastardo. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então são bastardos e não filhos. Se estiver sem disciplina, não é participante, porque quem é participante da família de Deus anda em disciplina. E nós vamos ver o que é disciplina: andar de acordo com as ordenanças que se regem a comunidade, no caso, as ordenanças que regem a igreja, é a palavra do Senhor, a lei do Senhor. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, no sentido de obedecer e dar a eles honra. Não nos sujeitaremos, pois, muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos. Olha bem que a correção e a sujeição a Deus, ela gera vida. As pessoas estão em busca da felicidade, mas a felicidade encontra-se em obedecer a Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós e que vai nos trazer satisfação, não somente uma satisfação momentânea de coisas passageiras que gratificarão a nossa carne, mas assim teremos verdadeira alegria e felicidade em espírito, alma e corpo, obedecendo ao nosso Deus, ao Pai dos Espíritos, ao nosso Pai. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Aqui já começa o próprio texto e o comentarista vai entrar, nós também entraremos, dizendo para nós que para a disciplina, para o nosso proveito, nos faz participantes da sua santidade. Então a santidade, a disciplina restaura a santidade, a disciplina restaura a pessoa à comunhão, à obediência. Isso é muito importante. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo. Eu quero ver quem é que gosta. Eu lembro até hoje da surra que a minha mãe me deu, deixando as marcas, acho que quebrou até a fivela nas minhas costas, ficou a marca, mas eu não esqueci, não voltei a cometer aquele erro. Uma vez desrespeitei a minha avó paterna, meu pai usou aquelas sandálias Raider, né, que quando você pisava tinha até uns carocinhos ali, mas aquilo ficou marcado, nunca mais. A maturidade, ela vai sendo ensinada através dos aprendizados e à medida que vamos apanhando com a vida, né? Por quê? Porque a vara, ela convém ao menino,
né? Assim como convém ao tolo, mas à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos nos tornando cada vez mais prudentes e mais sábios. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Portanto, tornai a levantar as vossas mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Então a disciplina me faz mais firme no caminho do Senhor, me faz mais forte no trabalho do Senhor, porque assim também, mesmo eu errando e permitindo Deus me corrigir, aceitando o bom propósito do Senhor para a minha vida, isso serve de exemplo para outros e contribui também para que o meu aprendizado ensine e ajude os outros, né, a se fortalecerem antes de que se percam, né? As pessoas estão olhando para nós como uma referência à nossa vida, mais uma vez, a vida do ministro, a vida daquele que prega, a vida daquele que ensina. Ela não se resume ao altar, ao púlpito, ao momento da oratória, da transmissão, da pedagogia. Não. Isso é uma parte até consideravelmente pequena no que tange se correlacionada com a vida familiar, com a vida cotidiana, com a vida profissional, entre todas as outras áreas onde nós somos convidados a refletir a face de Deus, a sermos assim a igreja, que é aquela que Paulo falou aos Filipenses, é como a luz em meio às trevas. A introdução diz que nessa lição nós estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. Embora seja muito necessária, a disciplina como prática da igreja cristã vem sendo esquecida e negligenciado. Maldito o homem que faz a obra do Senhor de uma forma negligente, de uma forma desplicente, desatenta, né? Então nós vamos ver que em muitos lugares a igreja ela está deixando de corrigir os seus membros e perdendo, portanto, a sua identidade. Vai passando assim, né? Entrando dentro dos contextos sociais, vai abraçando a cultura do mundo, e isso vai gerando um descrédito para a igreja. Isso vai gerando uma certa... vai fazendo com que a igreja caia na boca do povo, mas não caia diante de graça, mas venha cair com mau testemunho, ainda mais na era da internet, onde as pessoas pegam até coisas boas para jogar contra a igreja. Os desigrejados estão crescendo, o movimento dos desigrejados, e também aquelas pessoas que se afastaram, que gostam de criticar a igreja. Não estou falando de crítica dentro do contexto que a igreja precisa melhorar. Estou falando de gente que simplesmente se levanta contra, inclusive o próprio contexto cultural é contra a igreja. Por quê? Porque eles querem viver e implementar uma cultura liberal, como era em Roma, que Paulo falou, e eu citei isso na aula passada, né? O slogan de Roma é: aqui você pode tudo, né? E a igreja não, ela tem limites, ela tem suas regras, ela representa as regras do seu reino, o reino dos céus, né? Então Paulo fala: eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Então nós vamos ver que a igreja ela precisa dessa disciplina. E por que há uma necessidade disciplinar? Por causa que Deus é santo. Esse é um dos seus atributos. Como Ele é longânimo, como Ele é amoroso, como Ele é misericordioso, Ele também é santo. O que está escrito aqui para nós vermos as referências que nos trouxe aí o pastor? Deus é santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Eu que vos fiz sair da terra do Egito, sou santo. Para que seja vosso Deus, eu que sou santo. E para que sejais santos, porque eu sou santo. Eu fui colocando santo no meio aí, só para reforçar mesmo o texto de Levítico 11, né? Ainda Pedro vai colocar lá, ó, não somente Deus é santo, mas a igreja também tem que ser santa. Portanto, vós parareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Mas Deus já não é santo, para que ele vai ser santificado? Ele vai ser santificado em mim, né? Ele vai ser demonstrado como santo através da obra que eu estarei manifestando, essa obra que ele fez e que agora eu, enquanto reflexo, a imagem e semelhança restaurada por Cristo na cruz, depois da queda do Éden, seja santificado em mim, eu seja esse reflexo do santo. Sede santo, porque eu sou santo.
diz o Senhor, e ali Pedro está reforçando esse texto de Levíticos, o contexto número 11. Não sabeis vós que sois templo do Espírito? Nós somos o templo do Espírito, né? 1 Coríntios 3 e ainda 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós precisamos andar em santidade. Quem peca contra o corpo, peca contra Deus. Sim, quem peca contra o corpo de Cristo, contra a igreja, também peca contra Deus. Então, o pecado gera problemas pessoais e sociais no que tange ao contexto da membresia da igreja. Sim, pois somos um só corpo, a qual Cristo é a cabeça. E o que é santo aqui no contexto de Levíticos? A palavra é kadosh, a gente sempre volta nela, que é santo, sagrado, separado. O kadosh, que é uma variante, está relacionado a consagrar, santificar, preparar, né? Dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, separado do mundo e separado para Deus, para o exercício da obra de Deus, para a glória de Deus, ser colocado à parte, ser consagrado, né? Proibido no que tange, que tem coisas que não nos cabem mesmo, né? E que mancharia a graça e a glória de Deus em nossas vidas, né? Apresentar-se sagrado ou majestoso, ser aquilo que é honroso, aquilo que é tratado como sagrado, né? Isso, aquilo que nos convida a nos dedicarmos, observar como santo, essa observância da vida cristã que busca santidade, que busca observar a palavra, que busca praticar a palavra. Esse observar aqui me chama muita atenção, porque eu tenho que estar atento com a minha vida, com cada segundo, cada pensamento, cada ato, cada palavra, e em tudo eu tenho que estar me dedicando a glorificar, a honrar como sagrado, né? A consagrar, a dedicar, enfim. Kadosh e Kadash, variantes daquilo que é santo, daquilo que é sagrado, separado. Então nós vemos que a disciplina ela é importante. Por quê? Porque Deus é santo e porque também a igreja ela é santa e ela precisa se mostrar como santa, como astros em meio a essa geração em trevas, como eu já falei, de Filipenses 2,15, e esse astros não é para brilhar nos reality shows, para brilhar no Instagram, no YouTube, não é isso. Astro como aquele que ilumina, como o sol que ilumina, que aquece, que dá a direção, né? Então assim, nós estamos aqui para fazer a diferença no meio desse mundo. Então por isso que é importante a disciplina. Já quando a igreja não disciplina, isso gera escândalo para fora. Romanos 2,24 diz, está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Tem gente que fala, se for para ser daquela igreja lá, olha lá, continua pecando e está na igreja, está fumando, está na igreja, está bebendo, está na igreja, está se prostituindo e está na igreja, está comprando, não está pagando e está na igreja. Isso gera escândalo, isso gera mau testemunho, né? Então nós precisamos cuidar para que haja um bom testemunho do nome do Senhor, para que o nome do Senhor não seja blasfemado entre as pessoas de fora. E também a gente vê que o mau testemunho afasta as pessoas, né? As pessoas como se aqueles que não estão em Cristo ficam ainda mais distantes de querer vir para a presença do Senhor, de estar dentro da comunidade da fé, que é a igreja, que se reúne em templos. Por quê? Por causa desses escândalos que muitas das vezes acontecem. Então, nós vemos que a disciplina, ela precisa ser manifesta para conduzir as pessoas à santidade, porque Deus é santo e a igreja também precisa ser santa. Quando ela não acontece, ela gera escândalo. Por isso que Provérbios, Salomão vai falar, aplica o teu coração, a disciplina e os teus ouvidos a palavra do conhecimento, a palavra de Deus. Isso é muito importante. O que é disciplina, Diego? Disciplina está relacionada à obediência às regras,
obediência aos superiores, obediência aos regulamentos, isso é o dicionário comum, né? Conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento de uma organização, de um grupo, né? Ordem, bom comportamento, constância, mas primeiramente a disciplina está relacionada ao ensino. Disciplina no contexto escolar pode ser a matéria, o assunto, o ramo do conhecimento, né? Então aqui a disciplina ela começa com o ensino para conduzir as pessoas a uma boa conduta e a um bem-estar em público, obedecendo às regras e aos superiores, em especial ao nosso Deus. Jesus falou em João 14 que vós sereis meus amigos se obedecerem minha palavra. Aqueles que me amam obedecem às minhas palavras. Isso é muito importante. E a disciplina não mata. Ao contrário de que as pessoas falam. Ao contrário de que os positivistas estão trabalhando aí, que não se pode disciplinar. Não, você vai disciplinar a partir do conhecimento, do ensino. Você vai ensinar, vai exortar e depois deve disciplinar sim. Tu fustigarás com a vara e livrarás sua alma do inferno. A disciplina, ela não só não mata, como ela gera vida, ou seja, ela livra da morte verdadeira, né? Porque o cristão, ele nasce 2 vezes e morre só uma. Isso é, se morrer uma, né? Porque se morrer fisicamente, ele já morreu, mas ele tem 2 vidas, porque ele nasce naturalmente e nasce espiritualmente para viver eternamente. Agora, quem não está na presença do Senhor Jesus, ele nasce 1 vez e morre 2, porque ele nasce fisicamente e depois, quando morrer fisicamente, vai ser levantado lá no dia do juízo final, no grande trono branco, para ser envergonhado pelas suas próprias escolhas e seus pecados, e vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é um lugar onde há por todo sempre o tormento e o afastamento total de Deus. Sim, a correção, a disciplina conduz à obediência, à santidade e livra do inferno. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Eu acho interessante que Paulo vai tratar os coríntios como meninos que não pode dar um alimento sólido, mas leitinho. Pedro vai falar que nós devemos nos alimentar com leitinho espiritual, que é símbolo da palavra. O primeiro leite, que é o colostro, aquele primeiro leite que sai da mãe, tem propriedades medicinais, tem propriedades nutritivas extraordinárias, considerado o melhor alimento que existe. Sim, mas depois que a criança ela vai se desenvolvendo, ela precisa de alimento sólido, né? Agora, o escritor aos Hebreus, ainda no capítulo número 5, fala, olha, vocês deviam amadurecer, né? Eu não posso tratar vocês com alimento sólido, porque vocês ainda ficam nos mesmos rudimentos. Pelo tempo já era para ser mestre, mas ainda está como criança. É o mesmo Paulo que em 1 Coríntios 13 vai dizer, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, mas agora, ele está falando sobre o que? Eu sempre falo isso, ele está falando sobre o amor em 1 Coríntios 13. Então, quem ama, aprende pelo amadurecimento a não fazer somente as coisas de menino, e menino só faz o que quer. E quando você faz o que quer, se você deixa a criança entregue a si mesmo, ela vai te envergonhar. Foi o que Salomão falou em Provérbios, a criança entregue a si mesmo, envergonha o pai e a mãe, e Deus não vai permitir ser envergonhado pelas nossas más condutas, por isso que ele não nos entrega a nós mesmos e às nossas paixões, né? De modo que ele nos convida a conhecer o conhecimento da palavra, a renunciar a nós mesmos e a obedecer a palavra. E se pecamos, filhinhos, não pequeis, mas se pecar tem um advogado, nós podemos, pelo sangue de Jesus, quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Fomos muitas das vezes corrigidos, exortados, afligidos. A mim foi bom ter sido afligido. A disciplina, ela não pode ser tirada da criança, e nós estamos nesse processo de amadurecimento, né? Pois se fustigar com a vara, não vai matar. Não, a disciplina do Senhor não mata, ela traz vida. A disciplina do Senhor, é claro que isso aqui sendo aplicado diretamente ao contexto de pais com filhos, o pai não pode espancar,
os filhos, mas ele pode corrigir, ele deve corrigir. Assim como liderança na igreja também não pode espancar, maltratar os irmãos que vierem a pecar, mas deve os corrigir, deve os disciplinar e, dependendo da situação, deve os desligar também. Nós vamos trabalhar isso um pouco mais à frente. Então, nós vemos que quando a igreja não disciplina, isso gera escândalo. E quais são os contextos propósitos, né, da disciplina? Primeiramente, de manter a honra de Cristo. Nós já falamos, né, que por conta da conduta das pessoas, de como elas levam os seus estilos de vida, isso gera escândalo para os gentios. E nós não podemos, nós temos que viver de acordo com a vontade do Senhor. A igreja de Corinto, ali o comentarista vai falar, né, que um dos membros adotou uma conduta terrível. Bem, essa conduta do rapaz que dormia com a esposa do próprio pai, isso é terrível. Na frente a gente vai voltar nele porque ele chegou no extremo de ser desligado, de ser entregue nas mãos de Satanás, vamos dizer assim. Mas a cidade de Corinto era uma cidade promíscua, onde a adoração era feita a Afrodite, bem como a Diana dos Efésios, mulheres, entidades femininas que eram adoradas através de bacanais, de orgias sexuais, de muita bebedice, glutonarias. Então, o contexto em que vivia as pessoas ali era um contexto impregnado de prostituição, de promiscuidade, de vãs filosofias também. Então, ali, aqueles homens em geral, aquela igreja era uma igreja dividida, uma igreja que criava problemas. A igreja de Filipe tinha ciúme entre duas irmãs. A igreja dos romanos, ali os homens estavam se inflamando em sua própria carne. A igreja aos Coríntios estavam havendo divisões. Ali tinha um problema sexual, tinha um problema dos irmãos que não esperavam para a ceia, tinha uma série de pessoas que estavam participando da ceia de modo indevido, problemas que Paulo, através dos seus escritos, e ele chega a falar, olha, vocês não se chateiem de eu ser duro em palavras, né? Mais duro seria ainda eu presentemente, mas é melhor eu vos escrever para que vocês se consertem, né? E ele vai tratar esse assunto aqui dos irmãos, do irmão que pecou, né? E que não foi censurado, que não foi corrigido, né? E isso estava manchando, desonrando a Cristo. Aos Filipenses ele fala, eu não vos canso de dizer as mesmas coisas, de uma forma didática. Ele estava ali, redarguindo, exortando de novo, falando de novo, né? E ele está falando, olha, cuidado para que vocês não se tornem inimigos da cruz, inimigos da cruz de Cristo, sacrificando de novo a Cristo pelas suas más condutas. Aos Gálatas ele exorta que eles estavam voltando aos rudimentos fracos, aos ritos judaizantes, uma série de maus comportamentos. O próprio Jesus se manifesta a João na ilha de Patmos para falar da má conduta daquelas igrejas de Éfeso, de Tiatira, de Pérgamo, de Sardes. Então, o Senhor, ele sempre está tentando conduzir de novo os seus a uma boa conduta, a disciplina. Por quê? Porque ele ama, né? Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, seja pois zeloso e se arrependa, falou o Senhor em Apocalipse 3, versículo 19. Ali nós podemos lembrar de como os nossos pais nos corrigiam e como isso, a maioria das pessoas vai falar unânimes acerca disso, de como foi importante ter sido corrigido e que isso tornou pessoas mais honrosas, né? Os limites que os pais colocaram, os ensinos e também as correções, os freios, né? Um dos sentidos que o comentarista colocar aqui é frear. A disciplina, ela tem um propósito também de frear o comportamento pecaminoso, né? Como foi com aquele irmão, frear, vamos parar, não pode permitir. Eu citei o exemplo da ovelhinha, né, no começo, e senão isso começa a gangrenar o corpo todo também, né? E tem também não tolerar a prática do pecado. Aí vai aparecer a figura de Jezabel, né? Eu tenho, porém, contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar a enganar os meus servos.
para que forniquem com um dos seus sacrifícios da idolatria, e dei-lhe tempo para que arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Esse contexto de fornicação está totalmente direto à forma de adoração a Baal. Quando volta Jezabel aqui no Novo Testamento, nós precisamos entender, já que ela era uma ensinadora, outras traduções trazem a doutrina de Jezabel, e a doutrina é um conjunto organizado de informações, e aqui pega pesado, porque entra roupa sensual, entra maquiagem, entra porque ela usava, inclusive, quando ia para a guerra, quando ia adorar os seus deuses, e isso aí é assunto velado junto da disciplina, ninguém quer falar, mas se a Bíblia fala lá no Velho Testamento, e agora Jesus traz na igreja de Tiatira, no Novo Testamento, precisa ser tratado também. Isso gera disciplina da parte do Senhor, é máscara, não representa a verdade, e o Senhor vai falar: hipócritas. Paulo vai falar que nós devemos adorar a Deus com um coração sincero, sem máscaras. Sim, são coisas que estão impedindo as pessoas de se mostrarem de forma verdadeira. E na correção, quando ela é bem feita, quando ela é ensinada, quando ela estimula a pessoa a colocar para fora o que pensa, o que sente, e também a confessar os seus pecados, né? Há um diálogo, né, entre aquele que está sendo corrigido e aquele que está aplicando a disciplina, assim como o pai com o filho, de Deus para com os seus servos, e também da liderança para com a igreja, né? Nós vamos ver que é importante, porque isso gera a idolatria, né? A egolatria, as pessoas querendo ser melhor do que aquilo que Deus as fez, não cuidam da saúde, não cuidam do templo do Espírito, mas querem parecer algo que não é verdadeiro, e Deus assim está dando tempo. O Senhor sempre concede oportunidades. Concedeu oportunidade para Herodes em Atos, capítulo de número 12, se eu não me engano. E o povo, ouvindo Herodes falar, Herodes falou: voz de Deus, voz de Deus. E ele, não dando glórias a Deus, foi comido de bichos. A pessoa não teve no seu coração dar glórias a Deus, teve tempo para isso, mas não fez. Nabucodonosor viu Daniel mais corado porque não comeu os manjares do rei. Nabucodonosor viu a interpretação dos sonhos, da sabedoria de Deus, a manifestação do Deus que revela o oculto escondido, mas não se dobrou diante de Deus. Nabucodonosor viu o quarto homem, a figura teofânica de Cristo no Velho Testamento, na fornalha, aquele que era como o filho dos deuses, e ainda assim não se dobrou a Deus, de modo que Deus deu tempo, e quando ele menos percebeu, mesmo tendo sido avisado diante do sonho da árvore, um ano depois, tendo tempo para se arrepender, não se arrependeu. Então foi comer capim, foi colocado como um animal irracional, como um nécio, como um tolo, e ali depois, quando lançou os olhos para o alto, ou seja, quando percebeu que Deus é quem reina, o Senhor restituiu a mente dele. Deus dá tempo, deu tempo para a igreja de Tiatira para se arrepender, né? Mas não estava se arrependendo. Deus sempre cria as circunstâncias. Deus, ele nos fala, nos ensina, nos dá tempo para nos arrependermos, e depois ele nos corrige para nos conduzir de novo à obediência, né? Para nos levar de novo ao caminho da vida, porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Provérbios 6. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Primeiro, Provérbios 15:33 nos fala sobre a humildade que gera honra. Provérbios 16:18 nos fala que a altivez e a soberba precede a queda, mas quem confessa e deixa, diz Salomão em Provérbios 28, ele alcança misericórdia. Ainda Jesus
falou em Mateus 3,8, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Sim, Mateus 3,2, e ainda Mateus 3,8, produzir, pois, frutos de arrependimento. O Senhor, Ele quer que as pessoas, Ele dá tempo para as pessoas, Ele quer que as pessoas entrem, abracem a correção, porque é um caminho de vida. Valorizem a palavra, o mandamento que é lâmpada, que ilumina o caminho, que ensina, que ilustra, que mostra como deve proceder, né? O conselho para que sejamos sábios. Ele nos estimula ao temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Mas ainda assim, como eu falei de Nabucodonosor, tem gente que não quer. Tem gente que insiste em não querer. Olha o que Sofonias 3,7 diz. Eu dizia, certamente me temerás, o Senhor falando com o povo de Israel. Aceitarás a correção, e assim a sua morada não será destruída, conforme tudo aquilo porque a castiguei. Mas eles se levantaram de madrugada e se corromperam todas as suas obras. Ainda assim insistiram no erro. Quando saíram do Egito, um pouco mais à frente, falaram, levantemos um capitão, para que possamos voltar ao Egito. Saudade dos melões, dos alhos porós. As pessoas estavam adorando o bezerro de ouro, figura do boi, o deus Apis, que era adorado lá no Egito. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Quando voltaram de Babilônia, voltaram do cativeiro, estavam como os que sonham, saíram do cativeiro, mas o cativeiro não saíram deles. E ainda depois, como o profeta Malaquias vai registrar, esse povo estava enfadado das coisas do Senhor, oferecendo sacrifícios que não glorificavam a Deus, roubando no dízimo, ou seja, saíram de Babilônia, mas Babilônia não saiu deles. O mundo tem impregnado. O mundo tinha impregnado o povo de Israel e o mundo tem impregnado a igreja. E, portanto, nós devemos nos sujeitar à correção, porque a correção é caminho de vida, já disse Salomão, Provérbios 6:23, né? Aí nós vemos que a partir disso, a partir do momento que a pessoa, ela, como diz Jesus em Mateus 18, ela é chamada em particular, né? Se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhará o teu irmão. A pessoa é chamada em particular, e você exorta ela, e ela ainda não quer ouvir. Se não te ouvir, leva contigo 1 ou 2 testemunhos, porque pela boca de 2 ou 3 testemunhos, toda palavra será confirmada. Não quer ouvir, leva na liderança da igreja, não quer ouvir. Se não escutar, diz a igreja. Então, a igreja que está vendo a pessoa pecar, que está vendo a pessoa manchar o testemunho de Cristo e o testemunho que elas estão lutando para preservar, precisa tomar conhecimento do caso, especificamente como ele é de fato, e também, junto da liderança, julgar o caso do irmão, né? E se ele ainda não quiser escutar a igreja e não se corrigir, insistir em incorrer no erro, na sua impiedade, considera como um gentil e publicano. Paulo está falando cerca disso, lá em 1 Coríntios 5, estáis ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Aquele jovem que estava pecando de uma forma terrível lá em Coríntios estava lá no meio do povo e o povo não estava fazendo nada. Isso mancha a imagem do nosso Senhor Jesus, tira a credibilidade, a seriedade da igreja perante os gentios também, né? Paulo vai falar, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que essa carne aqui é a natureza adâmica pecaminosa, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que o vosso pouco fermento faz levedar toda a massa? Tem que tirar o fermento ruim, tem que tirar. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. A pessoa pecou contra Deus, ela já saiu da comunhão, você só vai desligar ela do rol de membro. Você vai validar a escolha ruim que a pessoa fez e insistir em continuar fazendo, assim, negando, manchando o nome de Cristo e o nome da igreja. Então, quando a gente trabalha com o desligamento, esse aqui que foi entregue às mãos de Satanás, mas não é para a morte. Por quê? Porque quando a pessoa é entregue à mão de Satanás, ela vai falar, bem, eu estava na mão de Satanás antes de servir a Cristo.
Então eu estava morto nos meus delitos e pecados. Só que essa pessoa tem a oportunidade de ter uma consciência. Eu não posso continuar morto, eu já conheci a vida. Ela tem a oportunidade de voltar. E ela tendo a oportunidade de voltar, ela vai querer viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Ela tem a oportunidade de se arrepender. Quando a pessoa ela está em pecado e a liderança está passando a mão na cabeça, ela continua pecando e ela vai para o inferno por causa disso. A correção, ela livra do inferno. A correção mostra a pessoa, a disciplina, o desligamento aqui, entregar na mão de Satanás e falar bem assim, você pecou, você vai voltar. Você desligou de Cristo, você vai voltar para a mão de quem que você estava antes. Aí o cara desperta e fala, opa, eu vou sair daqui, eu vou voltar para Jesus. Volta, reconcilia-se com Cristo, aceita Jesus de novo e a igreja vai acompanhar. Não é para deixar de lado, né? Não é para deixar matar a pessoa. Não dá paz, Senhor, não. Nem fala com a pessoa. Não. É para acompanhar, é para visitar, é para estimular a pessoa a estar ali dentro da igreja. Não vai participar da ceia, não vai participar dos trabalhos, das atividades da igreja, né? Mas vai ouvir a palavra, vai se alimentar, vai se edificar, vai se quebrantar, vai ser restaurado pelo Senhor. Se morrer ali depois de confessar e deixar alcançar a misericórdia, vai para o céu. Só não vai estar atuando na igreja, porque isso vai demandar um tempo. Porque a igreja ela é vertical, mas ela também é horizontal. Então, exige um tempo de ressocialização, de aceitação por parte do corpo, de confiança que aquela pessoa vai restabelecendo diante dos demais irmãos. E Paulo vai estimular essa mesma igreja que ele falou para desligar aquele irmão por causa do pecado, agora ele vai estimular a ligar de novo. Por quê? O irmão tinha se arrependido. Lá em 2 Coríntios, isso foi 1 Coríntios 5. Em 2 Coríntios 2 ele vai falar de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar e consolar, para que tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Não é porque o irmão pecou que eu vou deixar de amar ele. Muito pelo contrário. A gente tem que buscar, é um exercício, irmão, porque chateia a gente às vezes algumas coisas, né? Mas ainda assim, como Cristo nos amou e ele continua nos amando, assim como nós continuamos a chateá-lo em muitas coisas, nós precisamos também amar os nossos irmãos como Cristo nos amou, né? De modo que ele tem que ser restaurado. E é por isso que o restaurado e reencaminhado a palavra, vinde a mim, meninos, e me ouvi, e eu vos ensinarei o temor do Senhor, né? O temor do Senhor. Aí o comentarista vai trazer o contexto de catarizo, que é restaurar, né? Eu trouxe o catarizo aqui, que não é só restaurar, não, é tornar limpo de novo. Sim, tirar a mancha física, tirar a sujeira, né? A comprovação de um leproso, né, que vai ser curado. E o leproso passava por um ritual metódico depois que apresentada a lepra. Se ele fosse curado, ele ia passar por uma avaliação detalhada para ser reinserido na sociedade, né? Vai ser curado. O catarizo fala de uma restauração moral, de uma restauração da contaminação do pecado e das culpas, purificado das iniquidades, livrado da culpa do pecado, consagrado pela limpeza da palavra, a limpeza do espírito, né? A limpeza da comunhão, não a comunhão de participar da ceia, mas a comunhão que foi restaurada com Jesus a partir do momento que ele se arrependeu, que ele deixou o pecado, que ele alcançou a misericórdia. Essa consagração, esse catarizo, esse restaurar, né? Ele vem de um convite a restaurar os irmãos para que esse seja anunciado como alguém que está limpo, restaurado, catarizo, né? Que é o contexto aqui que o nosso comentarista traz para nós. Catarizo, uma palavra muito forte, né? Limpo, sem sujeira, livre de mancha. Aí a gente tem que ver por que é importante ensinar, exortar a visão do pecado, né? Tem um texto de Timóteo lá, toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar. Então a correção aqui, ó, para redarguir. Redarguir no dicionário comum é responder, repreender, acusar. Ó, estou ensinando. Ensinei como é que faz. Ensinei como não faz. Tem Catarina e João que são pequenininhos. Benjamin,
Não faz assim porque vai acontecer isso. Aí fez errado, ó, tô te avisando, isso aí vai gerar isso, isso e isso, vai acontecer isso e isso. Exortar do perigo, avisando do perigo. Redarguir. Para depois corrigir. E instruir em justiça. Então o processo, ele começa com o ensino, ele exorta avisando do perigo, marca fisicamente, porque marca na memória a marca física, de modo que aquele que sofreu a marca física não quer voltar a sofrer aquela dor. E essa dor não é só física, ela gera uma dor emocional também. Aquilo fica guardado, a pessoa se sente envergonhada, não só por ser fustigada, mas pelo que fez. E quando você explica, você ensina, você explica bem por que a pessoa está sendo corrigida, ela nem sofre mais. Eu vejo isso com os meus filhos, tão somente por conta da correção, mas ela chega a sentir a dor pelo que fez. E aí que é importante, porque ela não vai voltar a errar. Então depois disso você acolhe. Depois que foi corrigida, acolhe a pessoa. Aconteceu isso por causa disso, então tá bom, vamos cá, vamos orar, né? A palavra do Senhor diz que Ele restaura, Ele renova, Ele fortalece, vamos orar juntos, né? Ensinar novamente para voltar à obediência, mas isso tem que visitar, tem que dar atenção, tem que, se necessário for, buscar para trazer para o culto, para estar lá, fortalecendo o irmão, estimulando os irmãos, para quê? Para instruir em justiça, de justiça que é de Caiocim, para que ele andem de acordo, em conformidade com a verdade, com a palavra, né? Nós que somos justificados, andar em justiça. Isso é lindo. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Não é pessoal meu para com a pessoa que pecou. Não, é para com o pecado da pessoa. É para com a pessoa. A correção não é para quem ministra a correção. Não, a correção é para quem pecou, para que aquela pessoa seja restaurada a Deus, para que não sejais também tentado. Levais as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Vamos ajudar os irmãos a se restaurar, a se fortalecer, né? Aquele, pois, que cuida de que está de pé, que olhe para que não caia, até porque todos nós somos passíveis da queda, então nós temos que vigiar e estimular os outros também a vigiar, né? Ai do mundo por causa dos escândalos, porque os escândalos virão, mas ai daquele pela qual o escândalo vem, Jesus falou em Mateus 18, ainda dentro daquele contexto. Então a liderança, mais uma vez, ela não pode tomar como pessoal e maltratar o pecador, mas tratá-lo com dignidade, como um ser humano que errou, que falhou, e encaminhá-lo novamente à obediência, encaminhá-lo à vida. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarda a vir, e começar a espancar os seus conservos, e comer e beber com seus ébrios, e virá o Senhor naquele dia, quando não espera, e a hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dente. Tem muita gente que está mostrando a sua superioridade quando corrige. Não é essa a questão. A correção, o ensino, a exortação, não é para humilhar alguém. Nós já vimos muito disso, né, de lideranças no uso do seu direito diante de situações que precisavam ser tomadas, de decisões que precisavam ser tomadas, de palavras que precisavam ser proferidas, de exortações e de correções que precisavam ser feitas, abusar, né, e maltratar os conservos. Essas pessoas, elas vão se ver com Cristo, mas não é porque existem pessoas que usam mal da disciplina e da correção que a correção e a disciplina é ruim e que ela não deve ser praticada. A gente precisa saber discernir e separar essas coisas. Assim vos digo que há alegria. Há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nós precisamos promover o arrependimento, conduzir as pessoas ao arrependimento, tanto os que não estão em Cristo, quanto aqueles que, por um motivo ou outro, descarrilharam, naufragaram na fé, estão fracos ou acabaram morrendo em Cristo. Eles podem voltar à vida porque Cristo, nosso Senhor Jesus, é a ressurreição e a vida. A conclusão vai nos dizer que nessa lição nós vimos o valor da disciplina cristã sobre diferentes aspectos.
A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige do seu povo seja santo. Por outro lado, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus quando ela conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo, a obediência. Uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo, dá mau testemunho, gera problema. Então, a correção, ela parte do ensino, a correção, ela vai exortar, avisando do perigo, a correção passa pela parte da marca física, no caso da criança, da vara, ou da disciplina do desligamento do servo que pecou dentro do contexto da igreja, mas a correção também acolhe. A correção convida a uma vida de oração junto para fortalecer o que está fraco, levantar o que está caído. A correção também ensina de novo para que aquela pessoa volte à obediência, porque o Senhor se alegra quando um pecador se arrepende. Que Deus em Cristo nos ajude a viver nos alegrando com a correção do Senhor para conosco e também enquanto igreja, enquanto lideranças, possamos contribuir para que os irmãos vivam debaixo da obediência do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe, permitindo, Senhor, semana que vem a gente está de volta.